This is how we learn. Here, and here, and here. From each other. From experience. This is how we learn. And this is how we learn. By listening. By reaching out. Because the more we see, It's so tall. the more we understand. The more paths we explore, the further we'll go. The classroom isn't just a room with four walls. It's anywhere, anytime, and it's big enough for all of us. When you give students access to the whole world, you give them the power to affect it. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao último episódio da nossa série de Desmistifique a Educação 4.0. Esse teaser do Google foi só um aperitivo de tudo que iremos falar sobre inovação para a sua sala de aula, com foco em aprendizagem. Antes de mais nada, eu quero dividir com vocês uma experiência que eu vivenciei na Future Education. A Future Education é uma aceleradora de startups focadas em educação, como a Jovem Gênios. A gente está participando de um piloto lá no Grupo Marista, onde a gente está falando muito sobre indicadores de aprendizagem. A nossa meta lá é mapear a aprendizagem dos alunos do Grupo Marista através das habilidades da BNCC e saber onde estão as defasagens e como a nossa inteligência artificial vai tirar todo esse problema, resolver todo esse gap de aprendizagem. E aí, durante o workshop que a gente teve sobre metodologias ativas de aprendizagem, foi feita uma pergunta que chamou bastante a minha atenção. A pergunta era: quando vocês se sentem de maneira efetiva que estão aprendendo? Lembrando que o público que tinha ali eram educadores, professores, empreendedores na área de educação, especialistas, pedagogos, foi muito rico e eles responderam. Dar uma aula, então ele percebia que ele estava realmente aprendendo quando ele tinha capacidade de dar uma aula, quando ele tinha capacidade de expor e contar para alguém, quando ele colocava em prática, quando ele buscava fontes de diversos lugares, quando ele ressignificava o processo de errar, quando tinha uma troca de conhecimento, uma colaboração, quando ele tinha um objetivo e uma meta clara a ser seguida, quando tinha uma reiteração do conhecimento, aquela busca dentro da nossa memória, uma reativação daquele conteúdo, desaprendendo e se questionando. O mais interessante de que todas as respostas, a escola, principalmente a palavra ensinar, passou de longe. Isso tudo ficou muito claro, quando um dos professores respondeu a seguinte frase: para eu aprender, realmente sempre tenho que estar realizando um verbo de ação. Eu sempre tenho que estar ativo. E o primeiro cara que fala sobre isso é um pedagogo, um psicólogo e um educador chamado Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, na Universidade de Colômbia, ele fez um teste onde ele percebeu todas as aprendizagens. Lembra que a gente falou no segundo episódio da cognitiva, psicomotora e principalmente a emocional, como que elas funcionavam? Ele fez um processo onde naquelas hipóteses, com o teste que ele fez, ele conseguiu comprovar que em todo momento que os alunos, isolando as variáveis, que os alunos estavam ativos, realmente se firmava aprendizado. Foi daí que surgiu a taxonomia de Bloom. Tudo bem se você não sabe um pouquinho sobre ela, a gente vai falar um pouquinho aqui ao redor, mas trazer o aluno de forma ativa para o processo de aprendizagem nos traz uma responsabilidade e com essa responsabilidade alguns desafios. Eu mapei 3 que na minha visão são os 3 principais. Saca só. O primeiro, como que a gente consegue criar escala, criar um modelo onde a principal evidência do aprendizado seja através do modelo observatório, onde, por exemplo, naquele modelo observatório é muito da sensibilidade do professor. Como trazer isso de forma, principalmente falando com crescimento da cultura maker, com crescimento, por exemplo, da educação online, como a gente vai criar isso de forma escalável? Como essa principal evidência de aprendizado, que hoje é no modelo observatório, a gente consegue ensinar, por exemplo, uma máquina? Quais são os indicadores? Quais são as maneiras que a gente consegue criar processos
para a gente poder ser mais assertivo no processo de evidência de aprendizado. O segundo grande desafio, galera, é justamente a autonomia e segurança do professor. Eu acredito, que eu como professor e vocês aí do outro lado, olhando como professores, a segurança do professor passa por uma mudança de mentalidade, onde o professor precisa começar a parar de pensar como que eu vou ensinar tal assunto e pensar como os meus alunos aprendem aquele determinado assunto. Essa mudança de mindset, essa vontade, somada à vontade de sair da zona de conforto, ressignificar e trazer novas metodologias, é o caminho e o maior desafio que a gente tem para tornar o aluno ativo dentro do processo de aprendizagem. Em terceiro momento, não menos importante, pelo contrário, eu digo que esse é o maior de todas as barreiras que a gente consegue olhar de uma forma clara, como que a gente consegue utilizar uma metodologia que traga equidade, considerando principalmente diferentes níveis de conhecimento e os backgrounds, ou seja, a vivência que o aluno tem é diferente entre eles. Como que a gente traz a mesma metodologia respeitando todas essas diferenças? Isso é um mega desafio. E para poder responder exatamente como a gente vai enfrentar esses desafios, eu acredito bastante numa metodologia, numa estruturação de aprendizagem. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine. 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Avião é uma tecnologia, fogo é uma tecnologia, roda é uma tecnologia. A gente deixa de chamar de tecnologia no momento que aquilo vira natural na nossa vida. Allegations of doping. Today we celebrate the first draft of the Human Book of Life. Wearable technology. Amazing things happen when we merge technology with our body. Scientists announced they created the first networked brain-to-brain connection. E para falar um pouco sobre como construir aprendizagem de maneira efetiva, eu quero dividir com vocês o modelo PDFA. Esse modelo ele foi desenvolvido pelo INSPER usando algumas metodologias internacionais, como o Universal Design for Learning, o Background of Design and Learning, enfim, algumas grandes metodologias de aprendizagem, metodologias inovadoras que a gente consegue mapear desde o início o processo de aprendizagem. Conversando com meus amigos professores, e até olhando um pouco da minha experiência, eu tenho certeza que o professor, ele não tem dificuldade de dizer exatamente o que o aluno precisa aprender. O professor, ele também não tem dificuldade de falar qual o nível de aprendizagem que ele quer atingir naquele conteúdo. Sabe, por exemplo, um professor que está lá no 9º ano de Química, ele sabe que toda a introdução da Química, ele sabe o que o aluno precisa saber sobre átomos, sobre alguns conceitos, tem que ser de maneira muito introdutória, porque isso vai ser aprofundado justamente no ensino médio. Essa consciência não é o problema para o professor. Então, Bernard, qual é o problema que a maioria dos professores enfrentam? É justamente o como. O como o meu aluno vai sair
de um ponto X de aprendizagem até um ponto Y, onde ele atinge o nível que eu quero sobre determinado tipo de assunto. O como, nesse momento, galera, é muito importante a gente repensar, porque dentro da nossa graduação, a gente aprende basicamente, quando se fala de didática em sala de aula, que existe apenas um como, que é justamente o aluno de maneira passiva no processo de aprendizagem. A gente aprende muito sobre metodologias e inovações para o nosso ensinar. Só que vocês já viram que o ensinar ele corresponde a 50% de aprimoramento. Se a gente usar a atenção seletiva, se a gente usar todas as outras coisas que a gente percebeu que nos leva a errar, isso reduz ainda mais. Então, como que a gente utiliza o modelo de PDFA? P, planejamento. D, desenho. A, avaliação. E F, feedback. O caminho é o seguinte: antes de olhar para o PDFA, a gente tem que ter muito claro quem é o nosso público-alvo, quem é a pessoa, quem é a persona que vai receber aquele aprendizado. Cara, isso é muito importante. Isso quer dizer, por exemplo, que se você tiver diferentes tipos de turma, você provavelmente tem diferentes tipos de persona. E a metodologia que funciona na 601 não vai funcionar na 603, por exemplo. Então isso tem que estar desde o início muito claro e muito bem mapeado na sua cabeça quando você for fazer o desenho de aprendizagem de determinado assunto que você queira começar a iniciar essa nova experiência. Depois que temos tudo planejado, a gente consegue saber quais vão ser os passos. O passo 1, passo 2, passo 3, ou seja, a gente consegue desenhar tudo que a gente tem de metodologia para que ele possa alcançar aquele nível desejado de aprendizagem. Quais são as metodologias ativas que vão acelerar esse processo? Logo após isso, é muito importante a gente avaliar em todo o processo o nível de aprendizado, para saber se o aluno está chegando, se está sendo efetivo ou não. E assim, olhando para esse momento da avaliação, existem 3 grandes estratégias, 3 grandes coisas que vocês podem usar. Primeiro, os próprios verbos de Bloom, onde você usando o verbo correto, você consegue ser muito efetivo e preciso no quanto aquele aluno, se ele está ou não aonde você deseja. Alinhada TRI, que é a teoria de resposta ao item, é utilizada no Enem, onde a gente deixa de lado a teoria clássica de avaliação. A teoria clássica de avaliação, ela considera todo o background didático do professor, ou seja, quem diz o nível da questão, qual é o nível da questão, o quanto o aluno está se aprofundando naquele conhecimento, é o professor e o julgamento prévio que ele tem ali. Só que a teoria de resposta ao item, ela traz e ela muda isso. Ela é uma teoria que se baseia em estatística, onde, de acordo com a performance dos alunos, a gente tem de uma forma muito mais efetiva, o processo de aprendizagem e a validação de aprendizagem. Por exemplo, de uma maneira muito grosseira, uma questão que ela é classificada como difícil, poucas pessoas acertaram. As questões que são mais fáceis, elas têm um maior número de acertos. Ou seja, o referencial de nivelamento de questão deixa de ser o professor e começa a ser o aluno. Além disso, quando temos questões objetivas, a gente também pode usar distratores, onde os distratores são alternativas que estão logicamente corretas. Elas ajudam a gente com insights de possibilidades de erro. Então, como por exemplo, a gente está falando de uma questão que tem frações com denominadores diferentes. É muito comum, quando a gente faz certos tipos de operação, os alunos não fazerem um processo de MMC ali na fração, sabe? Eles somam ou diminuem ou multiplicam também os denominadores, que é um processo errado. Então, se das alternativas da questão tiver o distrator com o denominador somado, multiplicado ou subtraído, você consegue ter uma possibilidade dele ter feito errado por ele não saber, por exemplo, fazer MMC. Então é um palpite de nivelamento de aprendizagem, sabe? E aí, por último, a gente tem o feedback. O feedback ele não tem que se limitar somente à nota da prova. Por quê? Porque esse feedback ele é único e ele é unilateral. É o professor usando todo o background dele e utilizando uma maneira que eu diria punindo o erro do aluno. Sabe? Se você não teve erro nenhum, você tirou 10. Se você tem algum erro, você perde pontos. Isso pode ser algo
cruel e um pouco, olhando para o processo de aprendizagem, principalmente pela parte emocional, pode dificultar o processo de aprendizagem do aluno. Então, tem algumas metodologias, como por exemplo, a autoavaliação, onde o aluno reconhece que ele estava errado e se dá a nota que ele acha que ele merece, ou se dá a estrelinha que ele acha que ele merece. Ele faz a classificação que está mais condizente a ele. Nesse processo, você dá ao aluno uma possibilidade, por exemplo, de ter maturidade, de ter responsabilidade e o principal, galera, reconhecer o erro para ressignificar e gerar aprendizado. E a outra coisa que eu gosto bastante é quando a gente fala de investigação em pares. Ou seja, a gente colocaria os alunos em pares, onde cada um analisaria o do outro. Isso ali ajuda bastante, principalmente no desenvolvimento da empatia, principalmente na colaboração e principalmente na efetivação do aprendizado socialmente, né? E aí, pensando em Vygotsky, a gente consegue levar o aluno realmente para a zona proximal de aprendizagem. Agora, deixando um pouquinho de lado o desenho, eu sei que é bastante complexo, são várias metodologias, mas eu quero chamar a atenção a vocês e retornar um assunto que a gente falou no segundo episódio, que é justamente o ES da aprendizagem, onde a gente consegue olhar, e aí eu acho que é interessante, a gente conseguir botar em mente aqui que não existe qual metodologia é mais efetiva. Depende do assunto, depende do nível de aprendizagem. É isso que eu quero que vocês comecem a olhar. Mas o mais interessante é como a gente pode inovar em cada um dos Es de aprendizagem. Eu vou começar pelo E do ensinar, onde o aluno está completamente receptivo e o que ele está recebendo é completamente teórico. Como a gente pode inovar no ensinar, na aprendizagem a partir do ensino? E aí eu trouxe algumas referências. A primeira delas é uma metodologia chamada de Blended Learning. O Blended Learning é nada menos do que o ensino híbrido. É quando o aluno consegue ter, ele é exposto a um conteúdo de diferentes meios. Então, seja o presencial, que ele está vivenciando dentro da sala de aula, e o online. Quem é referência em Blended Learning é a Christian Institute e a Universidade de Harvard, ambos nos Estados Unidos. Olhando ainda um pouquinho como inovar no E do ensinar, a gente tem o MOOC. O MOOC são justamente os cursos online abertos de maneira gratuita para a grande massa, sabe? A gente tem duas grandes referências. A maior referência que a gente tem no mundo é a Udemy, que é americana, e no Brasil a gente tem o Veduca, onde a gente tem vários conteúdos de qualidade completamente abertos para você poder acessar e aprender. Agora, Bernard, a gente vai falar sobre como inovar no estudar. Então está no segundo E, galera, não se perde. Lembrando que o estudar é um processo mais ativo, ou seja, eu estou descobrindo algo, só que ainda é teórico. Toda vez que eu vou estudar, eu estou descobrindo de maneira teórica. E aí a gente tem algumas grandes inovações para o processo de aprendizagem via estudar. Vamos lá. O primeiro deles é o aprendizado baseado em jogos. Olha, durante o meu intercâmbio, né, eu fiquei na Alemanha lá, morei 1 ano e meio, eu pude conhecer de perto, né, alguma das metodologias ativas de aprendizagem. E a que eu mais me encantei foram essas duas, galera. Principalmente o aprendizado baseado em jogos. Esse tem uma derivação ainda, né, do aprendizado baseado em gamificação, onde a gente tem uma referência muito forte, né, em Singapura. Porém, aonde que eu visitei foi justamente na Jordânia. Cara, a Jordânia é um mega case, um case assim de sucesso, onde ela, em poucos anos, né, em 2 provas do PISA, elas subiram mais de 30 posições, porque toda a metodologia da Escola Pública da Jordânia é aprendizado baseado em jogos. Gente, é fantástico, vale muito uma leitura e uma pesquisa sobre isso, vocês vão se encantar, eu tenho certeza. Como eu me encantei presencialmente lá nos projetos que a gente estava tocando em Berlim. Olhando também para o caminho da inovação, o segundo ponto é o aprendizado adaptativo, onde o primeiro momento que se vê falando sobre Adaptative Learning é justamente um artigo que sai, né, no World Comp, que é justamente uma conferência internacional em Las Vegas, onde a gente tem, de uma maneira bem interessante, porque de todas as metodologias, foi a única que foi desenvolvida, não por um pedagogo, e sim por um engenheiro de computação, onde ele fala sobre o estado da arte do aprendizado adaptativo.
E aí a gente tem algumas referências do mundo sobre isso. E o cara que fez isso, né, ele era um chinês, enfim, fantástico, fora da curva. E eu indico bastante vocês também dar uma olhada um pouco sobre o aprendizado adaptativo. Aqui na Jovem Gênios, a gente usa justamente essas duas metodologias para poder engajar os alunos. E eu quero falar, porque eu já falei para vocês, já mostrei como é que funciona o aprendizado adaptativo, eu quero mostrar para vocês agora no que é baseado o nosso aprendizado baseado em gamificação. Nosso modelo de gamificação é o Octalysis. O Octalysis ele foi desenvolvido pelo Kai Chao, um coreano, que mapeou 8 grandes pontos que garantem engajamento aos jogos, né? A gamificação em 8 grandes pontos, onde ele consegue traduzir de uma forma um pouco mais específica a teoria das recompensas de Skinner Box, onde Skinner diz que nós estamos estimulados e somos e queremos biologicamente ser recompensados em todos os processos da vida. Lá no Octalysis, a gente tem 2 grandes áreas, a parte emocional e a parte racional. E a ideia é a gente equilibrar isso em pontos. Por exemplo, dentro da Jovem Gênios, a gente tem funcionalidades óbvias, onde a gente consegue equilibrar ambos os lados. Por exemplo, o aluno, ele fica muito curioso, né, o estudante, a partir do momento onde ele não sabe quais serão os próximos avatares da próxima temporada. Em contrapartida, a gente balanceia isso com a parte racional da escassez, onde o aluno sabe que os avatares são por temporada. Então, aqueles avatares, aquelas arenas estarão disponíveis por um tempo limitado. E a partir disso, ambas as estratégias trazem bastante engajamento. É assim que a gente faz para os alunos se manterem engajados em todo o processo de aprendizagem. Agora a gente quer trazer para vocês como a gente pode inovar no exemplo. E aí eu falo para vocês de alguns pontos que são muito legais. E aí a primeira metodologia que a gente tem inovadora para que o aluno possa aprender via exemplo é o aprendizado com realidade aumentada, onde a gente consegue utilizar o próprio aparelho, o próprio dispositivo do aluno para que ele possa ter uma noção em 3D, em 3 dimensões sobre determinado assunto. A referência que a gente tem relacionado à realidade aumentada é a Faculdade Politécnica de Leiria, que fica em Portugal e vale muito a pena, galera, vocês darem uma olhada porque é um case de sucesso. Além disso, a gente tem o aprendizado com simuladores. Cara, o aprendizado com simuladores, ele começou a ser estudado e ser introduzido principalmente, né, quando se falava de aprendizagem que envolvia a parte de ciências médicas, a parte de medicina, enfermagem, onde a gente lida com um ponto muito sensível, que é a vida, né? Então, uma maneira de diminuir toda a responsabilidade no processo de errar e colocar os alunos imersos aquelas circunstâncias de alta pressão e que exigem grandes precisões, né? A Universidade de Virgínia ela tem um case hiper fantástico lá nos Estados Unidos, falando um pouco sobre aprendizado com simuladores. Continuando a aprendizagem via exemplo, a gente tem um que eu conheci pessoalmente que é fantástico. Cara, eu sou muito fã do aprendizado baseado em fenômenos. O fenômeno Based Learning, criado na Finlândia, é uma das metodologias mais inovadoras que eu conheço. Cara, se vocês acessarem, se vocês procurarem, tem um case de mais de 4 anos de trabalho, onde a Finlândia tem um decreto que até 2020, ou seja, ano que vem, todas as redes, tanto as privadas e públicas, começarão a utilizar o fenômeno Based Learning como a principal metodologia de aprendizagem das escolas finlandesas. Cara, não é à toa que eles são um dos primeiros colocados na prova do PISA e referência em aprendizagem no mundo. Seguindo ainda um pouco o caminho e avançando um pouco em relação à tecnologia, a gente está falando de aprendizagem com realidade virtual. Cara, a maior referência que a gente tem de uso de realidade virtual, que assim o aluno consegue se transmitir de uma forma muito clara para um novo espaço, usando apenas um óculos de realidade virtual, é a Universidade de Londres, onde ela já consegue trazer para os alunos, né, desde noções microscópicas até noções de outros países, novas culturas. É fantástico, galera. Eu gosto muito. Gente,
chegamos no quarto né, a experiência. Como a gente pode inovar na aprendizagem usando experiência? Como inovar na experiência, na aprendizagem via experimentos? O primeiro delas é o crescimento da cultura maker, onde a gente tem um doutor, que é o Peter Dalmares. Esse doutor, o Peter, ele criou o que a gente chama de Make Education Revolution, a revolução da educação, né? Meter a mão na massa, que a gente chama a learning by doing, né? Tipo, aprendendo e fazendo. O crescimento da cultura maker, ela é referência na Universidade de Sydney, né? Onde o Peter, né, tem toda a graduação e tipo, esse estudo, ele tem mais de 10 anos de estudo nessa área e hoje é a principal metodologia utilizada dentro da Universidade de Sydney e também Singapura se destaca, né, tendo um centro de excelência focado em design e inovação, onde tudo é focado, tudo é maker. É muito massa. Cara, seguindo na inovação da experiência, uma das metodologias que eu mais gosto é o Design Thinking. Cara, o Design Thinking é uma maneira muito simples, né? É uma forma que a gente traz um processo para pensar, né? Design é nada menos do que processo. Thinking, pensamento. Então a gente estrutura a maneira como a gente constrói pensamento, como a gente cria indagações corretas e respostas corretas no timing correto. Quem é referência nisso é Harvard. Harvard tem um grande centro, tanto online e presencial, de referência de uso dessa metodologia lá nos Estados Unidos. E aí, Stanford, né, seguiu um pouco do caminho de Harvard e ela lançou o Design for Teachers. E a gente tem uma tradução de todo esse material espetacular. O nome é Design Thinking para educadores. Cara, se você jogar no Google, vocês vão conseguir achar e é um processo fantástico, onde ali, além de ter planos de aulas já prontos, a gente consegue ter uma clareza de todo o ciclo de desenvolvimento de Design Thinking. Lembrando a vocês, por exemplo, que Design Thinking é uma das técnicas mais utilizadas por nós, startups, e pelas grandes empresas. Quando se fala em inovação, se fala em Design Thinking hoje no mundo. Seguindo um pouco ainda sobre a inovação, principalmente na aprendizagem via experimento, a gente tem um outro que eu sou também bastante apaixonado. É meio curioso porque assim, eu gosto muito de todas essas metodologias, eu fico muito empolgado, estudando horas e horas sobre. E quem é referência em aprendizado baseado em projetos é o Book Institute for Education. Eu trabalhei com eles, com a galera, num polo lá de Berlim, mas toda a iniciativa é dos Estados Unidos. Cara, é fantástico o quanto que o Book tem toda uma metodologia pronta no site deles. Cara, se vocês querem trazer um pouco, entender um pouco como implementar na realidade de vocês o aprendizado baseado em projetos, lá meio que tem um manual, um passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, muito simples de ser aplicado. Desmembrando um pouco o aprendizado baseado em projetos, a gente tem duas estratégias que são as mais comuns, que é a STEAM e a STEAM. A STEAM, ela considera artes, né? Ela inclui artes no processo. E a STEAM, ela usa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. São estratégias de projetos que formam e são formados e basados nesses pilares. E aí, cara, quando a gente fala de aprendizado usando fonte em artes, não tem outro país que se destaque tão grande quanto as escolas espanholas. Cara, as escolas espanholas têm um baita incentivo do aprendizado através da arte. Eles são renomadíssimos em STEAM. Seguindo um pouco essa tendência, a gente ainda tem a Universidade da Calgary, que fica no Canadá, e também, naturalmente, os Estados Unidos, com uma escola distrital que é fantástica, de SART, que vale muito a pena vocês conhecerem também. E aí, a referência que a gente tem de aprendizado baseado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática é justamente no Reino Unido. Galera, lá tem um centro nacional nos Estados Unidos de aprendizado usando STEAM. Galera, se vocês querem usar e querem saber como estruturar desde a infância, desde o ensino infantil, toda a metodologia da sua escola focada nessas 4 grandes pilares, lá é o caminho certo para você poder achar o material que você mais precisa. Seguindo ainda, a gente tem um quinto E. Então não vai perder a conta, a gente está no quinto E, que é justamente o explicar. E aí, como a gente pode explorar o explicar, né? Então a gente está trazendo
mais uma nova metodologia. Só que não é do explicar, eu quero contar para vocês uma teoria que é bastante antiga. O Feynman é um grande estudioso, psicólogo, e que ele a teoria dele ficou muito difundida, porque ele dizia que se você tem total compreensão, você consegue ter domínio sobre determinado assunto, você consegue explicar aquele assunto como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos de idade. E aí ali sai o Explain Like I Am 5 Years Old. Me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Esse movimento, o ALI5, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos e também agora é difundido em diversas plataformas. Sabe naquela pegada de Yahoo Respostas? E é muito legal. A teoria do Feynman, ela é fantástica. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do ALI5. Cara, explicar qualquer coisa, como se aquele assunto, né, o seu ouvinte tivesse 5 anos de idade, requer várias e várias estratégias e várias metodologias e didáticas hiper divertidas, hiper legais de serem estudadas. Agora, falando um pouquinho sobre explicar, eu quero que a gente comece a pensar na explicação, principalmente em indivíduos. E aí a gente tem o aprendizado em duplas, que é justamente o peer-to-peer. É onde fica muito claro toda a pedagogia de Montessori, onde a gente tem uma referência que é o Piers Dom, lá nos Estados Unidos, onde ele tem todo um trabalho, todo um case mapeado sobre aprendizado em duplas. E além disso, tem também uma nova iniciativa, principalmente para a galera que quer se informar em tecnologia, quer aprender um pouco sobre programação, que é a Escola 42. Cara, a Escola 42 é como se fosse uma faculdade do Vale do Silício, que tem vários pontos pelo mundo inteiro, e no Brasil não poderia ser diferente. A Escola 42, ela está agora começando, né, na fábrica de startups, que fica justamente no Porto Maravilha, aqui no Rio. E o legal é que é um projeto social, cara. E eles estão lançando esse projeto social, onde alunos de classe social mais baixa e tudo mais têm acesso a aprender, né, programação. E eles utilizam da seguinte maneira o modelo instrucional de aprendizagem que eles têm, que é justamente através da troca em duplas. Então, a primeira fonte que ele tem de conteúdo, o aluno ele aprende através de videoaulas, ele desenvolve um projeto, e aí a próxima aula não vai ser aquela videoaula que ele aprendeu. Ele vai explicar para o aluno que está no nível abaixo do dele. Então, é uma perfeita utilização e tem vários resultados, tudo mapeado lá no site da 42 sobre aprendizado em duplas. Seguindo um pouquinho sobre como inovar e expandindo ainda a parte do aprendizado em duplas, agora para uma sala de aula a gente tem um conceito que está hiper famoso, o conceito de sala de aula invertida. Pois é, você pode achar que esse conceito é hiper novo, mas ele começou a ser estudado na Universidade Internacional de Valência em 1998, lá na Espanha. Cara, é fantástico o poder da sala de aula invertida. A sala de aula invertida ela tem vários tipos diferentes, mas a tendência é o aluno ser o centro da aprendizagem. Ele explica para a turma inteira. Seguindo um caminho onde, inicialmente, a gente já tem um aprendizado em duplas, agora aprendizado em turmas, a gente também tem o aprendizado em times, quando a gente pega aquela turma e agrupa em times. Quando a gente olha o aprendizado baseado em times, a gente tem uma referência nos Estados Unidos que é fantástica e que eu gosto bastante, que é um centro de aprendizado colaborativo baseado em times. Cara, fica o TBLC, ele fica nos Estados Unidos e tem um portal onde mostram várias metodologias e tendências usando, né, toda essa metodologia. Além disso, naturalmente, a gente também tem Singapura como uma referência, né? Principalmente tem um case muito legal na parte da aprendizagem de medicina, usando aprendizado em times, é um que eu sou apaixonado, né, por esse case. E também a Universidade de Kelly, né, no Reino Unido, que também faz um trabalho hiper fantástico em aprendizado em times. Quando a gente deixa de ter times bem definidos, a gente começa a ter um conceito chamado de crowdsourcing. O crowdsourcing é justamente o aprendizado distribuído por multidões. Essa é a grande tradução do crowdsourcing. E assim, a gente tem uma referência muito forte na Espanha,
onde, por exemplo, a gente vivencia um momento onde as pessoas valorizam o aprendizado através do crowdsourcing. Então, assim, o Google, quando lançou a Google Classroom, ele já sentia toda essa tendência, eles já tinham mapeado essa tendência do nosso comportamento através do aprendizado de fóruns. Então ali, né, estima-se que se o Yahoo Resposta, por exemplo, tivesse sido implementado nesse momento agora, dentro da sala de aula, ele seria muito mais eficaz do que foi anteriormente. Então assim, aqui o aprendizado é por fóruns. E a referência que a gente tem é justamente a UNED. A UNED fica na Espanha e é a Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos. Cara, isso explica muito, né, o comportamento, principalmente da gente dar atenção a conhecimentos, né, e aprendizados vindo de fontes que não seriam nada formais, né? Então, quando, por exemplo, a gente vê uma influencer, quando a gente dá atenção para um empreendedor como eu, enfim, aqui é a maior fonte de aprendizado informal e de alta qualidade que se tem. A gente está num processo de troca coletivo. Quando a gente expande isso de uma maneira socialmente, a gente está falando de aprendizado social e colaborativo. E aí tem uma universidade, University of the People, né? Cara, imagina, uma universidade que é online, que trabalha justamente aprendizado social e colaborativo sem fronteiras. Ela é uma universidade americana e o projeto, cara, é muito bem estruturado. Todos os processos, principalmente do feedback, de investigação em pares, a gente tem clareza de quais rúbricas de aprendizagem a gente dá para o aluno. Cara, se eu fosse vocês, eu entraria agora para vocês poderem olhar, e é uma maneira de ser troca, né? A diferença que tem entre o crowdsourcing e o aprendizado social e colaborativo é muito simples, porque a validação social, ela extrapola aquela limitação que o crowdsourcing tem de uma plataforma ou de um espaço. Quando o aprendizado ele é efetivo, social e colaborativo, ele pode ser implementado no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Galera, seguindo um pouco sobre aprendizagem e inovação, a gente tem o último E. Finalmente chegamos no último E, o errar. Cara, como aprender de forma inovadora com o erro? E aí eu trouxe para vocês, além de metodologias, algumas teorias que eu acho bem interessantes. Eu queria compartilhar com vocês, principalmente, todo o estudo que a Udutopia fez nos Estados Unidos, onde eles trabalham a pedagogia do erro. Ou seja, eles influenciam os alunos e levam os alunos a errarem de cada vez mais, de maneira mais rápida, para que assim os alunos possam realmente aprender. Ou seja, é tudo na contramão do que a gente está acostumado. Cara, eles querem que os alunos errem. Isso é fantástico. E aí, durante todo esse processo, existe uma palavra-chave para que os alunos se sintam emocionalmente confortáveis com o erro. E essa palavra é a vulnerabilidade. E aí existe alguns TEDx que são hiper legais falando sobre o poder da vulnerabilidade, onde a primeira conexão humana, a partir do momento onde a gente se torna vulnerável, a primeira conexão humana, ela tende a ser criada através do processo de dor. Ali a gente consegue ser mais empático e assim criar conexões mais efetivas que vão ser diferenciadas no processo de aprendizagem. Além disso, a Udutopia ela também traz um conceito que eu gosto bastante, que é o aprendizado baseado em programação neurolinguística. Cara, entende-se que se os seus erros cerebrais eles são mapeados de forma correta, em espaços de perspectivas e momentos que você se torne consciente sobre cada um desse momento, você pode se tornar cada vez mais especialista naquele assunto. Ou seja, ele trabalha toda uma metodologia onde você se torna consciente que você está errando e que a partir daquilo dali, com essa consciência, você pode ter mais qualidade e confiança para poder apurar alguns resultados e assim ressignificá-los e gerar aprendizado. Além disso, todo o aprendizado baseado em programação neurolinguística, ele trabalha muito de metacognição, onde é um processo onde ele tem estalos cognitivos. Sabe quando, por exemplo, você está com muita dificuldade no meio de uma tarefa, fazendo alguma coisa, e aí rola aquele agora sim eu entendi. Isso é justamente um estalo cognitivo. Então, quando a gente força
o nosso cérebro estar consciente sobre o processo de errar, a gente consegue ter processos de metacognições mais rápidos. E isso é realmente fantástico. Cara, olhando um pouco mais para a metodologia, sem sombra de dúvidas, a metodologia que permite mais erro é o aprendizado baseado em problemas. E, cara, a maior referência que a gente tem de aprendizado baseado em problemas é justamente na Holanda, onde a gente tem, na Universidade de Maastricht, a gente tem justamente todo o processo de aprendizado baseado em problemas. Então o professor inicia todas as aulas com um novo problema e os alunos se juntam para eles poderem desfrutar e eles poderem principalmente trazer soluções pontuais, onde aquelas soluções obviamente podem estar erradas. Além disso também tem a Universidade dos Estados Unidos da Delaware, que justamente trabalha também bastante sobre aprendizado baseado em problemas. Galera, eu sei que foram muitas as palavras que vocês não conhecem. Eu sei também que é muito complexa a aprendizagem e não vai ser nesse vídeo que vocês vão aprender o suficiente sobre metodologias. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês foi justamente um pontapé, onde vocês agora vão conseguir mapear um pouco melhor, de maneira um pouco mais assertiva, quais vão ser as pesquisas de vocês. Como é que vocês vão montar a sala de aula? Cara, o mais importante é ter uma reconfiguração de mentalidade. Vocês precisam entender que para essa era, para o agora, a gente não pode fazer com que e exigir do nosso aluno que ele aprenda somente via ensinar. E é isso que eu quero. Eu quero, junto com a Jovem Gênios, quando a gente fala com os nossos professores, nossos amigos e companheiros de profissão, a gente fala justamente que nós somos super-heróis, cara. A gente quer aumentar os superpoderes de vocês. E a Jovem Gênios escolheu isso com a gamificação e com a adaptatividade usando a tecnologia da inteligência artificial. Mas existem várias e várias soluções dentro do mercado, disponíveis de cases e de maneiras bem simples que vocês podem usar dentro da sala de aula de vocês. Além disso, eu também convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, tanto o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, porque todas essas redes sociais a gente vai colocar pílulas falando um pouquinho sobre cada uma dessas metodologias. Cara, é um material muito legal, que dessas pílulas vão sair e-books, artigos, várias coisas para poder te ajudar a entender mais sobre a aprendizagem. E no final disso tudo, vocês vão receber também um e-mail hiper legal, com um convite. Se você for professor do Fundamental 2 em Matemática, cara, você, só por estar aqui, você consegue fazer um teste gratuito da Jovem Gênios dentro da sua sala de aula. Se você quer saber como, vai aparecer no e-mail lá um botão. E além disso, também, se você não for professor específico de Matemática do Fundamental 2, a gente também tem uma surpresa hiper legal que te espera no e-mail. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo. Eu espero que tenha sido enriquecedor todo esse processo de construção de conhecimento juntos. E eu tenho certeza que os feedbacks que a gente já está colhendo nos fazem muito esperançosos que a gente está no caminho certo para poder educar essa nova geração de crianças, adultos e jovens. A gente junto consegue estar em cada um desses processos, seja na educação infantil, seja na educação básica, seja no ensino superior. O importante é ter pessoas construindo e sonhando juntos. Muito obrigado, nos vemos nas pílulas. Brigadão, abraço, valeu!